A APMIP, a Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal e o Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Universidade de Direito de Lisboa assinaram um protocolo de formação no passado dia 17 de maio. O acontecimento decorreu no âmbito da Conferência Reabilitação Urbana e Arrendamento, Oportunidades do Novo Regime Jurídico, e permitirá às empresas associadas da APMIP inscreverem-se em formações promovidas por aquele Instituto da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa em condições mais vantajosas. A assinatura deste protocolo, firmado pelo presidente da APMIP, Luís Lima, e pelo vice-presidente do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, professor Dr. Vasco Pereira da Silva, veio uma vez mais reforçar o posicionamento da APMIP, desta vez através da parceria com uma instituição do saber e conhecimento, cuja formação prestada é uma formação de qualidade que representará para os profissionais da mediação imobiliária uma mais-valia evidente. Para mim, acima de tudo, é uma questão de credibilidade. Eu fico honrado pela Faculdade de Direito ter escolhido a APMIP para fazer este protocolo, nomeadamente na concertação de cursos de pós-graduação, de seminários, ouvir a APMIP sabendo o que é melhor para o mercado em geral. Do nosso ponto de vista e do ponto de vista da Universidade, trata-se de colaborar com as instituições do setor na investigação e no estudo da lei e dos objetivos para a sua aplicação e concretização. E, portanto, a nossa visão é outra. Agora, para os profissionais do setor, de resto, para a associação com quem acabámos de assinar o protocolo, trata-se de uma visão diferente de utilidade económica da criação de novas oportunidades em novos setores. Portanto, há aqui a conjugação de duas vertentes, não é? E este protocolo visa precisamente essa lógica de colaboração. A nossa perspectiva enquanto universidade é a de estudar as leis, contribuir para melhorar a sua aplicação e criar condições para que efetivamente tenhamos uma boa reforma e uma boa aplicação das leis no quadro desta realidade. Depois, a associação tem outros objetivos, não é? A Conferência Reabilitação Urbana e Arrendamento, Oportunidades do Novo Regime Jurídico, promovida pela Faculdade de Direito de Lisboa, com o apoio institucional da APMIP, teve coordenação científica do professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa e do mestre João Tiago Silveira. Em debate estiveram temas como as novidades em matéria de reabilitação urbana e arrendamento urbano, financiamento e tributação destes mercados e as experiências e iniciativas já levadas a cabo pelas câmaras municipais de Lisboa e Porto. À abertura do ciclo de conferências coube a Luís Lima, presidente da APMIP, e ao professor Dr. Vasco Pereira da Silva, vice-presidente do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas. Na sessão inaugural, o presidente da APMIP realçou a importância do tema em debate, que considerou ser um dos raros comboios em que podemos embarcar para contribuir efetivamente para uma agenda de crescimento real que nos faça regressar ao desenvolvimento sustentado. Esta lei, nós já estávamos à espera, já contávamos com ela já há mais de um ano. Infelizmente, aquilo que foi aprovado pelo governo anterior não entrou em vigor, o governo caiu e, entretanto, passou mais um ano e o setor continua à espera e por uma lei que faça dinamizar o mercado do arrendamento urbano e que, por sua vez, será um motor para a reabilitação. Portanto, tem esta proposta de lei, neste momento, eu ainda não sei exatamente o que é que vai sair. Tem algumas questões, nomeadamente na parte do despejo, que eu considero que é positivo. Tenho algumas apreensões, mas considero que é mais positivo, porque não tenho, e mesmo o nosso gabinete de jurídico e todos os gabinetes jurídicos que eu vejo, põem em questão, poderá haver algumas dificuldades, mas nenhum deles diz que não vai ter resultados positivos, portanto vamos dar benefício da dúvida. Isso só se saberá passado um ano de entrar em vigor a lei. Quanto à outra questão da parte fiscal, é uma questão que para mim é crucial. Luís Lima revelou ainda a esperança de que o setor imobiliário seja apresentado como setor fundamental para o crescimento económico do país. Esperança esta também defendida pelo professor Dr. Vasco Pereira da Silva. O ciclo de conferências decorreu com a participação do professor Dr. Amaro Naves Laia, professor do Instituto de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa, que falou sobre a avaliação económica e financeira do investimento da reabilitação urbana, seguindo-se da doutora Susana Larisma, assessora da Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, que apresentou as novidades em matéria de reabilitação urbana e arrendamento presentes na proposta de lei conjunta do PSD-CDS. Susana Larisma realçou alguns aspectos relacionados com a agilização dos processos de despejo por incumprimento do contrato de arrendamento, a aplicação de uma fiscalidade mais branda no mercado de arrendamento e ainda com a liberalização das rendas, dando ainda espaço para a colocação de algumas questões por parte da audiência.
Luís Menezes Leitão, professor da Faculdade de Direito de Lisboa, tomou a palavra de seguida para apresentar mais novidades em matéria de arrendamento urbano. Os trabalhos continuaram no dia 18, sexta-feira, e foram tratados temas como financiamento e tributação da reabilitação urbana, por Guilherme Oliveira Martins, assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, concretização do regime da reabilitação urbana, as tarefas dos municípios e outras entidades públicas, abordado por Irene Terra Seca, da CSS Advogados, e experiências e iniciativas levadas a cabo pelas câmaras municipais de Lisboa e Porto. Tema debatido pelo arquiteto Manuel Salgado, vereador da Câmara Municipal de Lisboa, e Rui Calhas, administrador executivo da Porto Vivo, CERU. No período da tarde, foram debatidas as novidades em matéria de despejos por incumprimento de contrato de arrendamento. Ruth Raimundo Alves, advogada e membro da equipa da Missão para a Reorganização dos Serviços da Câmara Municipal de Lisboa, aprofundou algumas das medidas propostas pelo Governo, comparando-as com as medidas propostas pela bancada parlamentar do PS. João Tiago Silveira, professor assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que destacou a importância do protocolo assinado entre o Instituto de Ciências Jurídico-Políticas e a APMIP, e agradecendo o apoio desta última, tratou também as novidades em matéria de despejo, alargando-as à apresentação dos restantes projetos em matéria de arrendamento e fazendo também ele uma comparação direta entre a proposta do Governo e a proposta da bancada parlamentar do PS. João Tiago Silveira reforçou a urgência de tomar medidas concretas, especialmente no que diz respeito à fiscalidade sobre as rendas obtidas em arrendamento urbano, afirmando que sem a aplicação de uma taxa liberatória sobre estes rendimentos, o arrendamento urbano e, por inerência, a reabilitação urbana serão uma vez mais projetos falhados. Penso que a reabilitação urbana passa sobretudo por 3 iniciativas muito significativas e importantes. Em primeiro lugar, simplificação de procedimentos para realizar obras. Em segundo lugar, financiamento. Em terceiro lugar, um despejo em tempo justo, ou seja, uma forma de reação rápida contra quem não paga rendas. A introdução de uma taxa liberatória para as rendas dos arrendamentos e a simplificação do despejo são absolutamente essenciais para que o mercado imobiliário e o setor da reabilitação urbana possa funcionar. Porque vamos ver o que é que acontece. Uma pessoa que tenha um imóvel para arrendar vai pensar 2 vezes antes de fazer obras de recuperação desse imóvel e de o colocar no mercado de arrendamento se os seus rendimentos entrarem num IRS muito elevado. Isso não lhe compensa colocar o imóvel no arrendamento. E nós temos de incentivar a que os imóveis sejam recuperados, reabilitados e colocados no arrendamento. Isso consegue-se realmente com uma taxa liberatória que incentive os proprietários a colocar essas casas nos arrendamentos. Colocar essas casas nos arrendamentos significa que há mais casas para arrendar, ou seja, os preços são mais baratos. Portanto, beneficia toda a gente. Em segundo lugar, um aspecto absolutamente fundamental é a simplificação do despejo. Porque ninguém vai arrendar uma casa não tendo a garantia de, se não for paga a renda, que ela pode ser recuperada rapidamente. E hoje em dia um processo de despejo nos tribunais demora muitos e muitos meses. Simplificação deste processo é fundamental. E aqui estamos a falar de alguém que não pagou uma renda, não estamos a falar de nenhum litígio complexo. Portanto, é preciso criar um mecanismo de simplificação do despejo e, portanto, a taxa liberatória e a simplificação do despejo, fazendo com que ele seja justo, exatamente para poder haver um meio de reação rápido, são absolutamente fundamentais e são também o tema desta conferência. No encerramento deste ciclo de conferências, marcaram presença o professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, professor da Universidade de Direito de Lisboa, Dr. António Saraiva, presidente da Confederação Empresarial de Portugal, CIP, e o arquiteto Vítor Reis, presidente do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, IRU. Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que as alterações ao regime jurídico sobre a reabilitação urbana e arrendamento provocam um momento ambíguo. O professor defendeu que a reabilitação urbana é essencial para a recuperação do parque habitacional visivelmente degradado e que representa uma boa aposta para o mercado do arrendamento. Estas propostas são um começo. Era preciso desbloquear a situação. Era preciso dar um sinal aos privados de que vale a pena. Era preciso dar um sinal à banca que deve financiar. Era preciso dar um sinal ao Estado que deve apoiar. Era preciso dar um sinal, no fundo, a quem durante muitos anos achou que era um caso perdido. Era preciso construir de novo porque o parque que existia era perdido. Alguém haveria de um dia resolver o problema. Era preciso criar o espírito de que este é o momento, até pela situação de crise que vivemos e por aquilo que disse a Troika, o momento de regressar à regeneração e à reabilitação urbana. As propostas são um sinal. Agora há muita coisa a mudar na parte fiscal, nos incentivos, na mentalidade.
nos próprios instrumentos jurídicos, nos regulamentos. Disse o Presidente do IRU, arquiteto Vítor Reis, e bem, que há regulamentos que são tão perfeitos e tão pensados para a construção nova, que não fazem sentido na regeneração urbana, encarecem brutalmente essa regeneração, encarecem os custos, encarecem as rendas. Portanto, depois depende muito da forma também como for aplicada a nova lei do arrendamento urbano. Porque um dos objetivos é orientar o património regenerado ou reabilitado para arrendamento. Ora, para se orientar para o arrendamento é preciso que as pessoas acreditem no arrendamento. Num país que se habituou a só acreditar na casa própria. Isto é uma mudança de mentalidade. Eu estou muito à vontade porque eu fui uma exceção. Fui sempre um inquilino. E, portanto, tive sempre, enfim, um bocadinho antes de tempo a ver o que iria acontecer. Mas a generalidade dos portugueses não olha para isso. É preciso que esta nova lei do arrendamento crie confiança e credibilidade no arrendamento. E para isso era fundamental que estivesse cá fora. Porque está a demorar tanto tempo. Que é como Pedro e o Lobo diz, veio o Lobo, aqui veio a lei, depois veio a lei, para bem e para mal, veio a lei, depois não veio lei nenhuma. E quando chega, já se perdeu tempo para criar um ambiente que empurre também a reabilitação urbana. António Saraiva falou sobre a complementariedade da reabilitação urbana e do mercado de arrendamento e recordou que o país espera há anos por uma verdadeira reforma que se torna cada vez mais urgente e que poderá dinamizar o comércio de produtos e turismo para além do setor imobiliário. Por fim, tomou a palavra o arquiteto Vítor Reis, que começou por afirmar que para o país sair desta crise tem que perceber como é que se meteu nela. Numa intervenção bastante esclarecedora, Vítor Reis distinguiu os problemas que têm sido colocados nos últimos 30 anos, relativamente às sucessivas alterações nas leis para o arrendamento e ao falhanço que as mesmas acabaram por ser, deixando ao Governo o conselho de enfrentar o problema em vez de fugir dele, criando mecanismos efetivos que introduzam confiança no mercado de arrendamento e, consequentemente, na reabilitação urbana. A sessão encerrou com breves palavras de agradecimento por parte do professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, que deixou claro que este é um tema de muita importância para o país e situação conjuntural atual, e que, por isso, merece a maior atenção por parte do Estado. Este programa tem o apoio de Casa IS, o portal imobiliário de Portugal.